Hoje estamos no capítulo 22, o episódio 22 da obra Nosso Lar. Toda terça-feira, aqui estamos neste canal para estudar com você a continuidade dos capítulos nas descrições do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este livro que virou filme, este livro que é o início de uma vasta coleção de informações e de esclarecimentos que nos ajudam a compreender a vida espiritual. E o capítulo 22, no episódio 22, tem o título O Bônus Hora. Américo, a expressão bônus hora também intrigou André Luiz. Ele chegou a perguntar, inclusive, para a dona Laura, se aquilo seria algum metal amoedado, como estamos acostumados aqui no planeta. Isso é sinal que lá precisa comprar alguma coisa. É claro que não é um consumismo desenfreado lá, porque as necessidades básicas são oferecidas gratuitamente. Mas quem quiser alguma coisa a mais, vai ter que fazer alguma coisa para ganhar bônus hora. Então, o conceito de bônus hora, que a Laura vai dizer a ele não é propriamente uma moeda, mas é uma ficha de serviço. É como se fosse um cartão de crédito, só que você não recebe salário, você recebe bônus para cada hora de serviço. E então isso funciona como um valor aquisitivo. Eu fiquei a pensar, Américo, como é que seria o abastecimento dessa ficha, né? Porque alguém está controlando as horas, né? Ou seria a própria consciência, atuação. É muito interessante pensar como é que seria o controle dessas horas. O capítulo todo, ele vai dar uma noção de colaboração mútua na consciência, no comportamento entre as criaturas. Eu achei muito interessante, porque há uma noção de interesse coletivo e não individual e egoísta, como prevalece na sociedade humana. Esse é o ideal que nós vamos ter na Terra um dia. Esses exemplos de Nosso Lar, eles vieram aí pelo livro para a gente começar a pensar nisso. E mais à frente, com esses novos reencarnantes que começaram o novo milênio e já estão lá com seus 20 anos, entre eles Emmanuel e outros que estão vindo por aí, eles vão poder implantar muitas coisas que já conhecem da vida espiritual. E essa história do salário é muito interessante, Orson, porque ele não tem privilégios. Toda pessoa ganha a mesma quantidade de bônus para a mesma hora, salvo as exceções que nós vamos examinar aqui hoje. Isso, muito apropriado esses comentários, porque há uma aquisição justa desses direitos. Cada habitante do nosso lar, como está no próprio texto do capítulo aqui, recebe provisões de pão e roupa. E ninguém está abandonado. Todo mundo está amparado, acolhido, atendido nas suas necessidades. Mas os que se colocam a trabalhar, porque existe aquele período de recuperação, de acolhimento, em que a pessoa não tem condições de trabalhar. E durante esse período, sem condições de colaborar, a pessoa é atendida, acolhida, inclusive com roupa e com a alimentação necessária nos primeiros tempos de habitação do nosso lar, eles são acolhidos. E os que trabalham recebem esse bônus hora, que, como você disse, é igual para todos. Nós temos aí a exceção que será citada depois, mas todos recebem. Quer dizer, Américo, não há nenhum tipo de privilégio na moradia. E com isso também não há nem riqueza nem pobreza, porque o governador ganha a mesma coisa que o operário das câmeras de retificação. E por quê? Porque os dois trabalhos são importantes, um não existe sem o outro. Como trabalho de cooperação, cada um faz aquilo que consegue fazer e continua se aprimorando. Então, os serviços, eles vão evoluindo também. Nós vamos ver isso exatamente com o André Luiz. Ele começa lá como faxineiro, depois ele volta a ser médico, mas tem uma gradação, né? Faxina, enfermagem, até chegar na medicina. Porque a medicina no mundo espiritual ela difere bem, porque o corpo mais sutil do perispírito, ele não sofre os embates da matéria grosseira
como aqui na Terra. E, portanto, é um corpo que se estraga menos, né? Muito bem. Américo, como você destacou aí em comentário anterior, todos recebem a mesma quantidade de bônus horas. São 8 horas de trabalho normal a cada dia, durante a semana, com uma folga, né? Esta folga, naturalmente, é utilizada para entretenimento, para cultura, aquisição de cultura, estudos, etc. E a governadoria também tem essa mesma quantidade, mas há ali os serviços extras permitidos também, inclusive os serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes até triplicada. É interessante, porque lá eles também têm as 8 horas de serviço diário, como você falou, só que a duração da semana, que também é de 100 dias, porque o tempo se conta, quem vive lá tem uma outra percepção do tempo, mas o tempo é contado com dia e noite, com semana, mês e ano. Por quê? Para você marcar um encontro com algum espírito, aqui na Terra, os espíritos marcarem encontros para acompanharem uma reunião, por exemplo, mediúnica, o tempo tem que ser o mesmo, senão cada um chega num horário. Agora, as percepções de tempo variam, né? Então, a gente pode falar um pouquinho mais disso à frente. Mas, voltando ao assunto das horas, então, lá se trabalha dos 7 dias, 6 dias por semana, que vezes as 8 horas diárias, dá 48 horas semanais de serviço. Aqui na Terra acontece em algumas profissões isso também, mas a grande maioria já trabalha só 5 dias na semana, de segunda a sexta. Mas existe a possibilidade de trabalho extra e o governador permite 4 horas a mais diárias, de tal sorte que quem quiser, é uma opção pessoal, pode trabalhar 6 dias durante 12 horas por dia, dando um total aí de 72 horas. Esse trabalho extra, ou essas horas a mais, muitas pessoas talvez estejam se perguntando, mas que tipo de trabalho que há em nosso lar? Bom, de maneira geral, é o auxílio ao próximo. Mas, se você detalhar esse trabalho, nós vimos ali que a colônia fornece pão e vestuário. Então, naturalmente, há produção de pão, aqui generalizando aqueles sucos reforçados, consistentes, que nós falamos lá nas primeiras gravações, dos primeiros capítulos, né? E a produção de frutas também, onde envolve todo um processo de produção, coleta, embalagem, etc., distribuição. Quer dizer, há trabalho. E também nas vestes, porque o espírito recém-chegado terá alguma dificuldade com a questão de vestimenta, e ele é provido nisso. Então, existe trabalho em primeira mão de produção, de abastecimento, etc. Mas existe o próprio trabalho de limpeza, de atendimento aos enfermos, todo o trabalho de vigilância, de conservação do próprio ambiente. Quer dizer, não é difícil imaginar a quantidade de trabalho que existe em nosso lar. Até porque há intercâmbio entre os departamentos, existe intercâmbio com outras colônias, há todo um trabalho, inclusive de transporte, é um trabalho amplo. E aí, tudo isso, pergunta André Luiz, esse é o único título de remuneração? E aí você colocou aquela frase que nós destacamos, né? Sim, o bônus hora é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Esse destaque é muito importante, Américo. Quem manda ganha a mesma coisa que quem obedece. Aqui na Terra não é bem assim. E aí começam as diferenças humanas. Lá não existe essa diferença. A diferença que existe, Watson, é da bagagem espiritual e intelectual do espírito. Então, quanto mais bagagem, mais ele assume postos. Lá não existe indicação política. A pessoa só assume funções nos departamentos, nos ministérios, se tiver condições para isso. E, assim como aqui na Terra, há uma gradação de funções. Para que o sujeito chegue a governador do nosso lar, tem que ser ministro, tem que ser chefe de departamento, enfim, há uma gradação. De tal sorte que lá os melhores comandam. A aristocracia é moral, como nos alerta Kardec
Então, essa aristocracia moral é que prevalece. Por isso é que não existe pobreza nem riqueza. Existem aqueles que têm mais, mas não existe aqueles que não têm nada, né? André Luiz, inclusive, chega a perguntar, né, se a governadoria não seria mais importante que o faxineiro, por exemplo, para citar duas situações opostas. E a dona Laura vai dizer que tudo é muito relativo. Se a pessoa está na orientação ou na subalternidade, o que se busca ali é o trabalho de conscientização do quesito de justiça, de igualdade, de responsabilidade, e especialmente de dedicação com o sacrifício pessoal. Isso vai ter um valor muito grande, coisas que aqui na Terra não temos essa consciência desenvolvida, mas lá na colônia espiritual, nosso lar, embora muito próximo à Terra, um dos estágios primeiros aqui de passagem para outras colônias, já existe essa noção disciplinada, Américo. Isso nos surpreende, nos deixa até felizes, numa expectativa boa, porque aqui na Terra a noção ainda não é assim, ainda existe uma disputa, às vezes cruel, o que não ocorre lá. Esse é um processo evolutivo. Nós vamos chegar a ter na própria Terra um mecanismo assim, onde nós não vamos ter nem riqueza nem pobreza. Eu citei aqui, em programa anterior, o caso da entrevista do Bernard Palissy, que o Kardec entrevista e que era um habitante de Júpiter. E lá em Júpiter não tem rico e também não tem pobre. E os que mandam também têm que mandar para alguém obedecer. E lá a gente percebe que o trabalho mais simples é feito pelos animais superiores. Então, isso, na escala de mundos, isso vai sendo alterado com o tempo. Nós vamos observar coisas fascinantes daqui para frente, porque daqui para frente o progresso vai ser mais rápido. Nós demoramos muito tempo num período de expiação e provas, e esse período ainda vai continuar, apesar de chamar regeneração, o próximo período, que vamos entrar aí na metade desse século, ele continua com a predominância do mal. O que não vai existir é o mal pelo mal, e vai começar a haver o conceito de espiritualidade muito mais forte, porque as pessoas não vão mais acreditar que não existe nada, porque não é possível, né, um universo gigantesco, né, ter sido criado por alguém que não sabe o que está fazendo. Então, nós vamos descobrir as leis do Criador, que são fantásticas, regulam esse mecanismo altamente complexo, com trilhões de estrelas, de galáxias, é uma coisa assim impressionante. Érico, esta semana você me passou um vídeo curto de um cientista falando, a comparação dele é magnífica, né? Resumindo brevemente aqui, ele fala que o nosso corpo é como se fosse uma galáxia de sistemas celulares. Que comparação fantástica, rapaz, uma galáxia ambulante, porque apesar da dimensão restrita do corpo físico, que tem lá os seus até 80, 90 quilos e 1,80 m de altura, quando já os mais altos, 1,83 m, os mais baixinhos, 1,60 m, etc., não importa, né? É muito limitado o corpo. No entanto, nesse espaço de altura, volume, dimensão, ainda que restrito a alguns quilos, algumas dezenas de quilos e poucos centímetros, aqui há uma habitação gigantesca de células habitadas, constituídas de princípios espirituais. Quer dizer, somos uma galáxia incomensurável, com bilhões de organismos vivos que fazem o corpo funcionar, né? Ele fez essa comparação para dizer que existe um sistema colaborativo no próprio organismo. Adorei a expressão do sistema colaborativo. E nós vemos no planeta Terra, na situação em que estamos, nessa fase de transição tão bem comentada por você, uma obsessão por dinheiro, por poder, por estar, né, esquecendo o objetivo principal de destacar o próprio progresso, de adquirir virtudes, etc. O que no mundo espiritual, já em nosso lar, essa noção começa a mudar, incutir nos seus habitantes para que, quando retornem ao planeta, já tragam essa noção mais desenvolvida. Mas há um contraste, né? Porque, como está dizendo o próprio texto, com outras palavras aqui, muitas empresas sugam os funcionários com posturas
escravizantes até. Muitos funcionários matam o tempo enganando o patrão, quer dizer, não é uma postura apenas do empresário, mas do empregado também, é mútuo, é da condição humana isso. E nós vemos aqui em nosso lar uma condição de vida e relacionamento muito diferente dessa imperante na Terra. Então, Orson, você me fez lembrar, eu não sei que em capítulo está isso aí, mas você falou aí como é que é feita a medição das horas de trabalho. Bem, se a pessoa, vamos supor, ela entra no ministério, eu imagino que haja um controle lá, catraca, alguma coisa assim. O sujeito entrou, já está contando hora de serviço. Saiu, já não está contando mais. Para aqueles que fazem serviço externo, que vem a crosta, ou as regiões intermediárias entre nosso lar e a crosta, deve haver alguém controlando, né? Eles sempre fazem incursões com algum assistente, com algum mentor, e, portanto, esse tempo também é medido. Agora, é muito interessante porque o André Luiz faz uma referência, nós vamos passar por ela, de que o valor da hora mesmo, ele é feito em altíssima esfera, onde exatamente o tempo que um despende fazendo a mesma coisa que o outro, mas de maneira diferente, com amor, com tolerância, com compreensão, isso está embutido também no bônus hora. Olha que coisa interessante, essa filigrana, esse detalhe que nós não temos na Terra, o sujeito marca o cartão de ponto e fica se escorando aí pela empresa, vai, toma café, lava várias vezes a mão, vai ao banheiro. Isso, na vida espiritual, se alguém fizer, isso é contado. E por câmeras invisíveis, por um mecanismo que nós não conhecemos. Né? E não é um Big Brother, ninguém vai usar isso lá para oprimir o sujeito. Só que na hora do sujeito receber o bônus, ele vai perceber, porque o bônus dele é menor do que o do outro, que faz exatamente a mesma coisa. Por que que é? E se ele quiser saber, ele vai descobrir. Américo, aqui na Terra nós temos as câmeras das empresas que vigiam não só os funcionários, como vigiam a movimentação de público, né, nos espaços públicos, etc., shoppings, rodoviárias, metrôs, operado por pessoas que acompanham, inclusive, o trânsito das rodovias. Nós hoje somos vigiados, somos acompanhados. No mundo espiritual, naturalmente, há esse controle também de acompanhamento da movimentação. Mas no caso citado por você, do funcionário que vai lavar a mão e que vai no banheiro e demora, que vai tomar um café e passa o tempo, mata o tempo, etc., embora no cenário terrestre isso possa ser acompanhado, no mundo espiritual isso deve estar embutido na própria consciência do espírito. Né? A própria lei da vida coordena, porque lá no mundo espiritual não vai ter alguém vigiando os seus passos. É uma coisa automática, funciona pela própria lei, né? Nós não temos vigia, mas nós temos um acompanhamento dos espíritos, Sim. Nos vários níveis. Né? Em determinada esfera, por exemplo, aqui na crosta, nós temos acompanhamento dos espíritos que vivem na colônia de onde nós saímos. Nós vamos ver isso logo, logo. Agora, em nosso lar, por exemplo, há supervisão de mentores que estão acima, na esfera seguinte, observando os trabalhadores. Por quê? Porque ninguém está em algum lugar sem um propósito, sem um planejamento. E essa direção está sempre acima, às vezes a gente nem percebe, até chegarmos no máximo do gerenciamento, que é Jesus, que conhece todo mundo, sabe o que todo mundo faz, e dá liberdade. Ele não fica controlando, você está fazendo corpo mole no serviço. Ele não faz isso. Agora, a lei de Deus contabiliza isso, de tal sorte que toda a minha vida está gravada em mim. E eu não posso dizer que eu não fiz tal coisa, porque isso está gravado. E você falou isso agora. Isso está gravado. A minha consciência, um dia, ela desperta. Américo, numa das nossas gravações anteriores, você exibiu uma imagem muito bem apropriada de uma lupa que vai em escalas com personagens menores sendo observado por outros maiores gradativamente. É o que verdadeiramente acontece. Somos amorosamente acompanhados, não é para fiscalizar e punir, mas para nos direcionar no progresso. E aquele detalhe que você comentou aí sobre o detalhe
da maneira como se faz as coisas, né, que influem e é contabilizado neste aquisição, nesses valores. Aqui há uma citação de que, nesse ponto de vista, os fatores de assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Quer dizer, assiduidade no interesse mesmo, assiduidade da perseverança, da constância, mas especialmente também a dedicação. Esse detalhe de dedicação, ele influi poderosamente na aquisição desses bônus horas. O livro não fala nesse nível, mas a gente percebe nas entrelinhas que tem esse controle, porque não seria justo uma pessoa que tem a mesma atribuição, a mesma tarefa do que outra, mas fazem de maneira diferente, com um envolvimento diferente, tem uma diferença. Isso aí precisa ser contabilizado de alguma forma. Eu também não sei como, mas que tem, tem. Américo, esse estoque, digamos, esse acúmulo, essa poupança de bônus hora, essas horas acumuladas, elas são usadas pelo próprio espírito, em seu benefício, para algumas aquisições. Por exemplo, quem não trabalha vai ser acolhido, como dissemos no início. Quem adquire bônus hora vai desfrutar de algumas prerrogativas, é a palavra usada aqui. Essas prerrogativas podem significar aquisição de uma moradia para a própria família, pode significar acesso a certos departamentos de estudo, a participar de certos eventos educativos, culturais, de aprimoramento, quer dizer, vai abrir algumas portas do mundo espiritual. Mas André Luiz teve a curiosidade de perguntar, foi uma pergunta muito inteligente dele, se ele poderia gastar os bônus horas em favor de alguém. Achei genial a pergunta dele. E a dona Laura vai dizer que sim. A gente pode dar dinheiro para quem está precisando, para quem chegando. Aliás, vai acontecer isso com a Laura, por exemplo, ela vai transferir a propriedade da casa, que era do Ricardo e dela, vai transferir para a filha, eu imagino que seja a mais nova, mas que vai chegar mais velha lá na vida espiritual, que é a mãe da Heloísa. Ela vai chegar e a casa vai ficar sob responsabilidade dessa filha, que deve ser a mais nova, porque as outras duas, e mais o Lísia, já tinham desencarnado, então já até remoçaram. Mas a casa vai ficar sob responsabilidade dessa mulher, que é filha da Laura. Então, ela transfere o bem. A casa não pertence a ninguém enquanto o responsável que a adquiriu estiver presente. Depois que eles reencarnarem, ela pode transferir para um parente próximo, que é o que vai acontecer aí no caso da casa de Dona Laura. Você citando essa ocorrência da Laura e a filha Heloísa, que está para voltar, como citado no capítulo anterior, eu estou me lembrando aqui que a mãe de André Luiz, que pediu a intercessão de Clarencio para socorrer André Luiz, se deve a bônus hora acumulados e adquiridos pela mãe de André Luiz de serviço sacrificial, de serviço constante, que lhe possibilitou a prerrogativa, apenas para dar abertura, aqui é o termo prerrogativa, para ela solicitar a Clarencio uma intercessão direta onde estava André Luiz. Isso acontece. E mesmo o bônus lá em Nosso Lar, ele tem diferença. Por exemplo, existe o bônus hora da comunicação. Tem quem trabalha ligado ao Ministério da Comunicação, e há várias atividades ligadas a esse ministério, nós chegamos até a registrar uma tabela com algumas dessas atividades, vai receber um bônus hora da comunicação. Quem trabalha no auxílio vai receber o bônus hora auxílio. Aparentemente, eles têm o mesmo valor, que é um bônus para cada hora. Mas deve ter mais coisa aí que o livro não fala. Porque se tem diferença do bônus hora comunicação para o bônus hora auxílio, deve existir uma diferença, não? Ele simplesmente chamaria bônus hora ministerial, não teria uma referência à comunicação nem a auxílio. Então, são 6 ministérios, e quem não trabalha direto junto aos ministérios, trabalha junto à governadoria. Então, existe o bônus hora governadoria, porque a quantidade de administração que precisa, conforme o ministério, a exigência, a especialidade de cada pessoa
Isso leva em conta. Agora, não existe nem rico, nem pobre. Existe uma diferença. Tem os que ganham mais, tem os que ganham menos, mas as necessidades básicas todas são atendidas. E, como você disse, existe lazer, a possibilidade de uma viagem de férias à crosta, a um outro planeta, a uma esfera superior. Acho que ninguém quer passar férias no umbral, a menos que seja para conhecer. Mas isso é do serviço normal. Quem trabalha no umbral faz isso normalmente, não precisa tirar férias no umbral, né? Tira férias numa esfera superior, né? Nós vamos ver umas coisas interessantes, Orson, quando a gente estudar o próximo livro, que é o Mensageiros, esse negócio de casamento com quem está em nosso lar e com quem não está em nosso lar. Então, o marido mora em nosso lar, tem mérito para trabalhar em nosso lar. E a futura esposa, eu disse esposa, esposa, não estranhe, está escrito lá, não estou inventando nada. A futura esposa, ela não participa do nível espiritual do marido. Então, os orientadores espirituais do nosso lar recomendaram que ela fizesse uma série de tarefas para poder merecer viver em nosso lar. Porque quem está usando os seus méritos é o futuro marido, noivo, inclusive, né? Estava noivo da moça. E a moça estava curtindo essa preparação para merecer viver em nosso lar, que é um paraíso diante da região que ela vivia mais para baixo de nosso lar. Américo, você fazendo esses comentários aí me faz lembrar exemplos como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né, que nos remete à ideia, por exemplo, que espíritos de grande elevação, quando eles poderiam desfrutar de um sossego, por exemplo, de um descanso ou de uma viagem de férias, adaptando a nossa conversa aqui, eles optam por visitar regiões tenebrosas no seu período que seria de descanso, o que naturalmente aumenta o seu abastecimento de bônus hora, que abrem novas prerrogativas, como você disse, passear em outro planeta, por exemplo, muito superior à Terra, ter o acesso a lugares melhores do que aquele que conhecemos. Isso deve ser uma dádiva, né? Eu estou lendo o livro sobre a esposa de Peixotinho, Dona Baby Peixotinho. Eu falei para a Neuza, essa mulher aqui é de outro planeta, não é possível. O que essa mulher faz, nós não somos capazes de fazer. São espíritos muito mais preparados do que nós, né? Que vêm dar exemplos de dedicação. É o que estamos falando aqui. Encarnados dão exemplos plenos de dedicação. É impressionante isso, Américo. Isso é magnífico. Então, essas visitas são exatamente para estimular, né? Olha, se a gente trabalhar mais, se dedicar mais, nós antecipamos esses paraísos que estão aí na vida espiritual. Apesar da explicação no Evangelho segundo o Espiritismo de que temos 5 níveis de planetas primitivos, expiação e provas, regeneração, mundos felizes, depois mundos puros, que não seriam nem mundos físicos, uma gradação com 5 divisões só, sendo que nós temos trilhões de planetas, isso é para simplificar, porque não dá para explicar. Então, deve ter uma gradação gigantesca nisso. E cada planeta é diferente do outro, e cada planeta está num estágio diferente do outro, e cada pessoa está num estágio compatível, mas diferente do outro. Então, é uma coisa maravilhosa que está aí à disposição, se a gente quiser. Américo, fazendo uma comparação aqui com com o cotidiano aqui da nossa vida humana, né? Quando você está em shoppings, por exemplo, ou você está passeando na internet, você passa em frente a uma agência de viagens, então você vê promoções de viagens, de navio, de avião, para tal país, para outro país, não sei o quê, temporada de férias, vai programar uma viagem para outro país, para outro local do Brasil, etc. No mundo espiritual, é uma comparação, é claro, é vulgar a comparação, mas digamos, quero fazer uma visitinha para um planeta Júpiter para ver como é que é, quero fazer uma visitinha para o planeta Saturno, tantos bônus hora. Deve ter até prestação. Mas o mais interessante nessa história, Orson, é esse finalzinho do capítulo, quando a Laura disse que quando ela juntou bônus hora, né, isso aí vai ter um efeito direto
da proteção que ela vai ter na Terra. Olha que coisa interessante. Há uma frase, isso é magnífico. Isso é magnífico. há uma frase aí que nós vamos projetar. Uma boa ficha de serviço na vida espiritual assegura-nos igualmente valioso auxílio das organizações espirituais durante nossa permanência na Terra. Então, a Laura tem créditos para receber auxílios que ela nem vai lembrar de onde vem, porque ela vai encarnar, vai esquecer que esteve na vida espiritual, vai esquecer que esteve em nosso lar, mas vai estar sendo acompanhada. Por ter mérito, eles vão ajudá-la em algumas coisas que ela venha a ter dificuldade. Isso é magnífico, porque é a lei do mérito. Por aí, Américo, isso nos leva a pensar, ainda que superficialmente, que nenhum trabalho, nenhum esforço, nenhuma dedicação fica em vão. Tudo que você faz refletirá em seu próprio favor. É o que ela está dizendo aí. Ela reencarna, está inconsciente na Terra, não se lembra, não sabe, no entanto, está amparada por causa dos méritos acumulados. Essa resposta dela foi dada porque André Luiz perguntou como é que era a questão de herança, né? No mundo espiritual, ele está preocupado com isso. Ela vai dizer que, embora ela tivesse 3.000 bônus hora, auxílio, ela classifica no quadro de economia dela, ela não pode legar à filha que está para chegar esses 3.000 bônus hora auxílio. Todavia, esses valores são revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família com direito à herança do lar, como você já citou aqui, vão habitar a casa que ela está agora, porque ela vai reencarnar. Mas essa proteção garantida durante a vida na Terra, isso é magnífico. É sensacional. Ou seja, vale a pena ser bom, fazer coisas boas e aprimorar continuamente, porque nós vamos receber da própria vida aquilo que a gente oferece. É um mecanismo de meritocracia fantástico que o Criador concebeu. Todo mundo pode ter. Américo, muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui podem imaginar que esse mérito acumulado, que garante proteção, inclusive na próxima encarnação, ainda com a nossa não lembrança, é fazer o bem. O mérito se adquire com o bem. Mas esse bem está nas pequenas coisas, não é um grande bem. Ele é resultado de pequeninas ações, a gentileza, a atenção, o carinho, o respeito, tudo isso garante proteção. A gente tem que adquirir essa consciência que o bem que se avoluma e se agiganta começa nos pequenos detalhes. É interessante, porque aqui na Terra a gente acha que usando o amuleto fica bem protegido. Então, pendura uma ferradura no pescoço, um trevo de 4 folhas na orelha, como se isso fosse proteger alguém, né? Quem quiser fazer uma experiência pode colocar quantos trevos de 4 folhas quiser pendurado na cabeça, mas isso não tem a menor relação lógica com o fato de que eu só tenho proteção se eu proteger. Então, na medida em que eu protejo alguém, eu sou protegido. Na medida em que eu faço coisas boas a alguém, eu sou protegido. Por quê? Porque é importante que a gente faça coisa boa e os espíritos usam as nossas mãos para auxiliar. Então, é natural que quem tem receba essa assistência dos espíritos. Isso não é privilégio, hein? Isso é mérito. Isso é lei, né? Lei. Jesus deu uma frase que resume isso. A cada um segundo suas obras. É uma síntese espetacular de como funciona a lei de Deus. Fantástico pensar isso, fantástico. Nós que estamos refletindo ao longo desses capítulos todos aqui do livro Nosso Lar, estamos recordando, reaprendendo lições valiosas do Evangelho, da doutrina espírita, e somos convidados uma vez mais a revermos o nosso próprio comportamento, a nossa própria atitude, lembrando o tesouro de fazer o bem, reverterá sempre em nosso favor. E, aliás, Américo, o próximo capítulo tem muito a ver com essa sequência de raciocínio, né? É uma coisa que nem sempre a gente sabe fazer. O nome do capítulo 23 é Saber Ouvir. Eis aí uma dádiva, nem sempre sabemos ouvir, Américo. Somos apressados nos julgamentos, tiramos conclusões, não prestamos atenção aos detalhes. E saber ouvir, Américo, é uma semeadura também do bem que reverterá em nosso favor. É uma lição difícil de aprender em Planeta de Expiação e Provas, mas se a gente quiser galgar outros níveis
na jornada evolutiva, isso é pré-requisito, saber ouvir. Jesus sabia ouvir. E outros que também estiveram por aqui, que aprenderam a lição, aprenderam a ouvir. Existe até um provérbio, se não me engano é chinês: falar é prata, mas calar é ouro. Américo, isso é difícil, rapaz. Difícil. Como isso é difícil? É difícil para nós, mas depois que a gente adquire, ele vira conquista, aí fica uma coisa fácil. Agora, até chegar lá, demora. Muito bem. Continuamos com a nossa semeadura no nosso próprio coração, estudando essas lições preciosas. Muito obrigado a você que nos acompanha, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E a semana que vem voltamos, então, com o Saber Ouvir, capítulo 23 da obra Nosso Lar. Até lá! Até lá!